A realidade responde à identidade que você escolhe habitar. Hoje, eu não quero começar trazendo uma teoria. Eu quero começar com uma pergunta. Quem é você quando ninguém está olhando? Eu não estou perguntando qual é a sua profissão, nem quantos anos você tem, nem o que as pessoas pensam sobre você. Eu estou perguntando quem você acredita ser lá no silêncio da sua própria consciência. Porque existe uma diferença enorme entre a imagem que mostramos ao mundo e a identidade que carregamos por dentro. E muitas vezes é essa identidade silenciosa que dirige a nossa vida. Pense em alguém que recebeu uma oportunidade maravilhosa. Algumas pessoas sentem entusiasmo, alegria, outras sentem medo e outras acreditam imediatamente que não vão conseguir. A oportunidade é exatamente a mesma, mas a experiência muda completamente. Isso me faz pensar que talvez a vida não responda apenas aos acontecimentos. A vida responde, em grande parte, à forma como nós participamos desses acontecimentos. A neurociência explica que o cérebro não consegue processar tudo ao mesmo tempo. Então, por isso, ele filtra informações constantemente. Ou seja, aquilo que você considera importante recebe mais atenção. Aquilo que parece sem valor, quase sem valor, desaparece da sua percepção. É por isso que duas pessoas podem sair do mesmo ambiente, lembrando de coisas completamente diferentes. Cada cérebro selecionou aquilo que fazia sentido para a sua história naquele momento. Agora vamos um passo além. Joe Dispenza costuma dizer que quando repetimos os mesmos pensamentos e sentimentos por muito tempo, quando nós fazemos isso por muito tempo, nós fortalecemos redes neurais que tornam aquele modo de viver quase que automático. Ou seja, nós deixamos de apenas pensar de determinada maneira e passamos a funcionar dessa maneira. É aqui que muitas pessoas acreditam estar presas, mas talvez estejam apenas treinadas. E aquilo que foi treinado também pode ser reaprendido, reprogramado. Quando Neville Goddard falava sobre assumir o estado de quem você deseja ser, ele não falava apenas de pensamento positivo. Ele estava falando de identidade, de habitar internamente uma nova versão de si mesmo. Bashar também convida à reflexão quando ele afirma que seguir aquilo que desperta o nosso entusiasmo nos aproxima da nossa expressão mais autêntica, da nossa melhor versão. Independentemente da linguagem utilizada por cada autor, existe um ponto em comum que eu considero muito importante. Todos eles nos lembram que existe uma diferença entre reagir automaticamente à vida e participar conscientemente dela. Agora imagine alguém que passou muitos anos acreditando que precisava provar seu valor. Mesmo quando recebe carinho, essa pessoa desconfia. Mesmo quando conquista algo, sente que foi sorte e às vezes até os outros dizem, nossa, que sorte que você teve. Mesmo quando é reconhecido, acredita que logo será descoberto como insuficiente. Percebe? O sofrimento ele não nasce apenas do que acontece. Ele nasce também da identidade que interpreta o que aconteceu. Mas quero deixar algo muito claro. Isso não significa que todas as dificuldades da vida sejam criadas pelos nossos pensamentos. Não é assim.
Todos nós enfrentamos perdas, injustiças e acontecimentos que fogem completamente do nosso controle. O que podemos transformar é a forma como caminhamos depois deles. E isso muda muita coisa. Talvez a pergunta mais importante não seja como faço para mudar a minha realidade. Talvez a pergunta mais importante seja quem precisa nascer dentro de mim para viver uma realidade diferente. Porque quando uma identidade muda, pequenas escolhas começam a mudar também. Você conversa diferente, você estabelece limites, você aceita ajuda, você se permite descansar, se preocupa com você, você deixa de buscar a aprovação o tempo todo porque você já se aprova. Essas pequenas mudanças parecem discretas, mas somadas ao longo do tempo, elas constroem uma vida completamente diferente. A verdadeira transformação raramente acontece em um único grande momento. Ela acontece em centenas de pequenos momentos de consciência. É quando você percebe um pensamento antigo e escolhe não alimentar, não dar ouvidos para ele. É quando trata a si mesmo com mais respeito. É quando decide agir de acordo com quem já está se tornando e não apenas com quem sempre acreditou ser. Talvez seja exatamente isso que tantas tradições espirituais tentam nos ensinar de maneiras diferentes. A mudança do mundo começa pela mudança da consciência. E a mudança da consciência começa pela identidade. Por isso, antes de pedir que a vida lhe entregue uma nova realidade, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: quem estou alimentando todos os dias? A versão construída pelo medo ou a versão construída pela consciência, pelo amor e pela confiança? Porque a realidade que você experimenta amanhã começa pela identidade que você escolhe fortalecer hoje, agora. E a afirmação do dia que eu vou deixar aqui abaixo é: eu escolho reconhecer a minha verdadeira identidade. A cada pensamento consciente, fortaleço quem realmente sou. Minhas escolhas refletem essa nova consciência e minha realidade acompanha essa transformação. Eu me permito viver em coerência com a minha essência. E o exercício é: hoje, você pode fazer uma experiência muito simples. Durante o dia ou amanhã, observe 3 situações que despertaram alguma emoção em você. Coisa simples. Antes de reagir, faça apenas uma pergunta: estou enxergando essa situação como ela realmente é ou através de uma crença antiga? Não tente mudar nada naquele momento. Apenas observe. Depois pergunte: como a versão mais consciente de mim escolheria interpretar essa situação? Talvez você perceba que não foi a realidade que mudou, mas sim a forma como olhou para ela. E quando a forma de olhar muda, a experiência também começa a mudar. E eu tive uma ideia que acho que pode se tornar uma coisa muito bonita. No final de todos os vídeos, né, abaixo, eu vou deixar o exercício, vou deixar a afirmação e também uma música relacionada com esse tema, ok? Lembre que toda grande transformação começa quando a consciência desperta. E eu vou estar aqui, caminhando com você no próximo passo dessa jornada.